escolha é uma ordem do Senhor, e nós devemos obedecer a ordem. Ele deixou esse mandamento. Então, o mandamento de participarmos da ceia. Participem deste momento, façam isto todas as vezes que o fizerem em memória de mim. É biblicamente correto porque está na própria Bíblia, na história da própria palavra, o momento de participarmos da ceia. Então, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 11, acho que eu vou ler por aqui, vocês acompanham aí. 11, verso 23. Em relação à ceia, o que Paulo diz? Eu recebi do Senhor. Que Senhor? O próprio Jesus diz isso para Paulo. O que também lhes entreguei. Ele recebe do próprio Cristo esse momento e essa ideia e esse ensino. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele toma o pão e, tendo dado graças, o parte e diz: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Ou seja, o próprio Jesus instrui Paulo que ele deveria instruir as igrejas desse momento de participarmos da ceia. E aí ele fala a questão do motivo, façam isso em memória de mim. E do verso 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. No passado, era um cordeiro que era sacrificado, e o sangue do cordeiro era aspergido nas portas. E também o vinho, que representava o sangue, era colocado na mesa. E agora Jesus diz: esse sangue é o meu próprio sangue, esse vinho representa o meu próprio sangue, que é derramado por vocês. Então ele instrui Paulo nesse sentido. Verso 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, vocês pregam o evangelho. Então não só eu estou pregando o evangelho, não só o Juliano, o pessoal do louvor, mas nós pregamos o evangelho cada vez que nós participamos desse momento. Porque estamos aqui dizendo assim, não é pela igreja, não é pelo pastor, não é por quem quer que seja, é em memória do Senhor. E foi ele quem instituiu isso. Não foi a história da igreja, não foi Policarpo, nem foi Flávio Joséfo, foi o próprio Cristo que instituiu esse momento. E aí ele fala assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. O corpo somos nós. Você está participando de uma maneira sem sentido, sem entendimento, você peca contra o corpo, que é o próprio corpo de Cristo. Verso 28, examine-se a cada um a si mesmo, e coma então e beba do cálice, coma do pão e beba do cálice. Ou seja, é um momento teu com Deus, na mesa do Senhor. Não dá para você julgar o outro, não dá para você analisar o outro, não dá para você dizer, essa pessoa não é digna, essa pessoa não pode participar, porque Paulo instrui aqui o que Jesus disse: cada um examine o seu próprio coração, sua própria consciência, e aí participe do pão e do cálice. Amém? Deu para entender mais ou menos? Vou orar pelos elementos, a gente participa juntos. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por este momento, de podermos participar dessa ordenança do Senhor, que vem de séculos em séculos, de anos em anos, vem sendo cumprida pela igreja, vem sendo celebrada pela igreja, e nós celebramos este momento, ó Deus, em memória do Senhor, não é em memória da instituição, não é em função de ninguém, mas é em memória do Senhor, obedecendo ao teu mandamento. Estamos diante do Senhor, na tua mesa, participando, ó Deus, do pão e do cálice, do suco, simbolizando o teu corpo e teu sangue, pregado na cruz e o sangue derramado na cruz em nosso lugar. Recebe a nossa gratidão, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a andarmos em retidão diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em memória de Jesus, participemos do cálice, do pão, todos juntos. Bebamos do cálice, em nome de Jesus, todos juntos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã, de podermos obedecer a Tua palavra, obedecer esse ensino, esse ensinamento do Senhor para as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, fortalece o nosso coração, nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, fortalece o nosso ser, Senhor, para que possamos viver como o Senhor deseja que nós estejamos vivendo, dentro da Tua vontade, segundo a direção do Teu Espírito Santo. Nós queremos Te agradecer pelo momento, privilégio de podermos estar juntos como corpo de Cristo, como irmãos e servos do Senhor, participando da Tua mesa.
em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos pensar um tema hoje sobre o que Cristo pensa da igreja, o que Jesus pensa da igreja. E aí você pode estar abrindo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, verso 25. Efésios 5, o que Cristo pensa da igreja. Não é o que as pessoas pensam da igreja, não é o que as pessoas dizem da igreja, não é o que a história diz da igreja, a sociedade diz da igreja, não é o que seu vizinho fala da igreja, é o que Cristo pensa da igreja. Vamos pensar sobre o que Cristo pensa da igreja. Efésios 5, verso 25. O apóstolo Paulo diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Amém? O que Cristo pensa da igreja. Vamos pensar sobre como Jesus vê a igreja, o que Jesus vê na igreja, o que ele pensa e o que a palavra de Deus diz acerca do que Cristo pensa da igreja nesse texto aqui, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, oramos mais uma vez diante da tua presença, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações por esse texto. Não estamos aqui, ó Pai, no encontro de casais, não é reunião de casais, mas a tua palavra diz, faz essa simbologia entre o casamento e o amor de Cristo para com a sua noiva. Queremos pedir que o Senhor nos ensine nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos um tempo em que a igreja tem sido constantemente agredida, julgada e questionada. Dentro da igreja e também fora da igreja. Nós vivemos um tempo em que muitas vezes, mais dentro da igreja do que fora, as pessoas têm sido críticas da igreja, críticas da instituição, críticas da denominação. Existem pessoas feridas e pessoas decepcionadas, frustradas, e muitas dessas experiências são reais. Não queria que você levantasse a mão, mas a maioria, ou quais talvez alguns de nós aqui, já fomos machucados pela igreja ou pela instituição. E aí, isso não pode ser ignorado, nem tratado de forma superficial. Cada um aqui tem uma marca, tem uma história, tem alguma coisa que já viveu em relação a essa questão do problema da igreja. O problema é quando a nossa visão passa a ser construída em cima de homens, em cima de pessoas. E apenas a partir dessa experiência, dessas experiências frustradas, nós temos experiências que possam vir a marcar profundamente. E aí a gente entende que a igreja não tem mais autoridade para definir nada e para revelar a verdade sobre nós. Então, uma coisa é o que as pessoas falam da igreja, uma coisa é o que as pessoas julgam a igreja, e eu não estou falando essa igreja, estou falando a igreja do Senhor Jesus espalhada no mundo inteiro. Hoje nós vamos começar com o que as pessoas pensam acerca da igreja. Nem com o que nós sentimos sobre a igreja, mas vamos pensar sobre o que Cristo pensa da igreja, a começar em Cristo. Não no teu pensamento, no meu pensamento, nem no pensamento da sociedade, mas o que Cristo pensa da igreja e como é que ele vê a igreja. Quando Cristo olha para a igreja, ele não está limitado ao presente, nem às falhas que aparecem aqui, na tua vida ou na minha vida, e nem na superfície. Cristo olha para além, ele vê o propósito, o processo e o destino da igreja. E aí é bonito esse texto que o apóstolo Paulo fala, a gente vai explorar mais. Isso muda completamente a forma como nós nos relacionamos com a igreja. Cristo olha para a igreja, ele não vê de uma forma superficial os teus defeitos, os meus defeitos e as falhas da igreja, porque a igreja tem falhas. Ontem eu estava em São Paulo e falei num curso que se você encontrar uma igreja perfeita, não vá para ela, porque você vai estragar. Tá? Então, se você achar uma igreja sem problemas, não vá para lá, porque você vai atrapalhar, porque nós temos problemas, nós somos problemáticos. Então, assim, aqui a gente enxerga algumas lições que Cristo nos ensina nesse texto, como devemos enxergar a igreja e como Cristo enxerga a igreja. Primeira lição, a Bíblia fala que Cristo ama profundamente a igreja. Cristo ama profundamente cada um de nós.
E aqui você se coloca como igreja, como pessoa, como corpo de Cristo. Não estou falando cadeiras que estão saindo aí, as cadeiras estão saindo. Não estou falando sobre essas cadeiras, as cadeiras estão chegando. Não estou falando de mobília, estou falando de pessoas, de seres humanos comprados, remidos, lavados e centrifugados pelo sangue do Senhor. E aí, Cristo ama a sua igreja. Olha o verso 25, Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja. Como é que ele amou a igreja? Ele se entregou por ela. Então, bastante cuidado quando você fizer algum juízo, algum julgamento da igreja como corpo de Cristo. Ela é objeto do amor de Cristo. Ele amou profundamente a igreja e ele se deu por essa igreja. Ele se entregou pela sua noiva e se entregou por sua esposa em relação à igreja. Quando Paulo fala isso, ele não está trazendo uma informação simples. Paulo está revelando a base do relacionamento entre Cristo e a igreja. A igreja não é apenas uma instituição organizada, não é só isso aqui, nem um espaço físico, nem um evento semanal. A igreja é um povo e esse povo é o alvo do amor de Cristo. Pensa nisso, olha para a tua vida e pensa, eu sou igreja do Senhor, eu sou templo do Senhor, eu sou alvo do amor de Deus. Quando você julgar, criticar ou pensar alguma coisa em relação à igreja como corpo de Cristo, pensa, o Senhor amou demais a igreja. Mas ele não esperou a igreja ficar perfeita, não esperou a igreja ficar pura e totalmente correta. Ele amou a igreja do jeito que ela estava. E ele se deu pela igreja do jeito que ela era e do jeito que ela é. Cristo se deu por você do jeito que você está. Deseja transformar a tua vida e a minha vida, mas ele te ama com amor profundo. Olha que coisa linda. Esse amor não é condicionado ao desempenho, nem ao nível de maturidade das pessoas. Cristo não nos ama pelo nosso desempenho, nem nos ama pelo nosso nível de crescimento espiritual, de maturidade ou intelectualidade. Ele nos ama do jeito que nós estamos e do jeito que nós somos e continua investindo em nós. Ele nem deixa de amar quando a igreja falha. Assim como um pai não deixa de amar um filho, a mãe não deixa de amar um filho quando esse filho falha. Continua sendo filho e continua sendo amado. Cristo ama a igreja em processo, com todas as suas limitações. E nós somos limitados, e a igreja é limitada. Com todas as suas marcas, com tudo que ainda precisa ser ajustado, Cristo continua amando a igreja. É bonito esse tema em relação à igreja, porque Jesus como você pode dizer assim, apaixonado pela igreja, ao ponto de se dar por ela, ao ponto de se entregar por ela, ao ponto de morrer por ela, ao ponto de ofertar a sua vida em sacrifício e amor pela sua amada, pela sua igreja. Isso nos confronta diretamente, com a forma como nós muitas vezes olhamos para a igreja. Porque é muito mais fácil amar uma igreja de ideia do que amar uma igreja real. É muito mais fácil amar as ideias, amar os momentos, amar os movimentos, amar os eventos, do que amar uma igreja real. É fácil amar uma instituição, de uma ideia de uma instituição, mas é muito mais difícil amar um ao outro. As cotoveladas que a gente dá, os machucados que a gente faz, as feridas que a gente sofre, e é exatamente essa igreja que Cristo escolheu amar. Uma igreja falha, uma igreja frágil, uma igreja com problemas, com dificuldades, precisando ser aperfeiçoada, precisando ser transformada e mudada, e transformada dia após dia. Ele decidiu amar essa igreja. E aí, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente percebe que as primeiras igrejas estavam longe de ser perfeitas. Tinha briga, tinha divisão, tinha gente que gostava de Apolo, tinha gente que gostava de Paulo, tinha gente que gostava de Pedro, tinha gente que dizia que tinha dom. Eu tenho dom, você não tem. Eu falo língua estranha, você não fala. Eu sei, eu tenho visão, você não tem. Eu tenho revelação, você não tem. Eu vou tomar ceia na sua frente, você não vai. E eles brigavam. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de sei que lá mais. Eles deixavam de ser o alvo, não deixaram de ser o alvo do amor de Cristo. Ele os amou do mesmo jeito, briguentos. A igreja de Corinto é a igreja que mais deu trabalho. E a Bíblia fala que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Pra vocês terem ideia, foram escritas 3 cartas à igreja de Corinto. Uma foi extraviada. Olha que estranho.
Aí escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3 Coríntios. Uma carta foi extraviada. Eles davam tanto trabalho que nem cuidaram de guardar essa própria ou terceira carta que foi enviada a eles. Eles tinham divisões, tinham partidos, tinham facções. E aí Jesus amou a igreja daquele jeito. A igreja de Éfeso começou a se afastar do evangelho e começou a cultuar anjos, cultuar a lua. Eles faziam culto para o sábado, culto para a lua, e Cristo continuou amando a igreja. E aí eles se esqueceram de amar a Cristo, como deixando o primeiro amor, Cristo continuou amando a igreja. E tantas outras que estavam assim. O pessoal de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, esperavam tanto a volta de Cristo que deixaram de trabalhar. Ah, quer saber? Jesus vai voltar mesmo? Então não vou mais fazer teatro, não vou fazer mais curso, não vou fazer mais nada. Ele já vai voltar, então não vou mais trabalhar. E aí Paulo chega a dizer, quem não trabalha, não coma, porque vocês têm que trabalhar. Digno é o salário do obreiro, diga ao obreiro do seu salário, aquela coisa toda, vocês têm que trabalhar. E aí Cristo amava essa igreja com essas dificuldades. E aí isso precisa ajustar o nosso olhar sobre a igreja, sobre nós que estamos aqui. Porque muitas vezes o que nos afasta da igreja não é Cristo, mas a forma como lidamos com as imperfeições das pessoas. Não é o Senhor que nos afasta daqui, é a maneira como você se relaciona com o outro. Jesus não tem nada a ver com a sua briga com o teu irmão. Ele não te tira da igreja, ele não faz você ficar mudando de igreja como um beija-flor para lá e para cá. É a maneira como você lida com as imperfeições do teu irmão. Para lidar com as imperfeições dos nossos irmãos, a gente tem que se olhar no espelho. E começa a se olhar no espelho todo dia e pensar, será que eu sou assim? Ou olha no espelho e fala, eu sou bem pior do que eu pensava. Eu sou bem pior do que o irmão que eu tenho julgado, que tenho feito juízo. A forma como a gente lida com as imperfeições das pessoas é que nos afasta do relacionamento e da comunhão. Só que Cristo, grava isso, ao invés de se afastar por causa das imperfeições, ele se aproxima ainda mais. E aí ele se entrega por essa igreja imperfeita. Dá para entender isso? Cristo, na sua santidade, deveria se afastar desse povo esquisito, desse povo estranho, que tem times estranhos, que torce para times estranhos, que não tem mundial, aquela coisa toda. Aí ele se aproxima. Ele vai perto e ele tenta ajudar o pessoal a conquistar o mundial. Charles Spurgeon disse assim, nada na terra é mais querido ao coração de Cristo do que a sua igreja. Nada na terra é mais querido no coração de Deus do que você, do que nós. Cristo nos ama com um amor sacrificial. Dá para entender isso? Eu não consigo entender como é que Cristo me ama assim. Consigo compreender, a minha mente infinita e limitada, olhando para a minha vida, eu não consigo entender como é que Ele me ama, como é que Ele continua investindo em mim. Eu teria desistido de mim, mas Ele não desiste. Ele continua insistindo e continua dizendo, eu amo, apesar da sua imperfeição, apesar da tua falha, o meu coração continua ardendo por você. Então diga para a igreja do seu lado, você é amado por Cristo. Tem uma igreja do seu lado aí. E se isso é verdade, então talvez o problema não esteja na igreja, mas na forma como nós temos olhado para ela. O problema não está na igreja, está na maneira como você vê. Não está nas pessoas, está na maneira como você lida com as imperfeições das pessoas. O problema não está aqui no nosso relacionamento, está na maneira como nós nos relacionamos. E aí a gente tem que entender, Cristo amou a igreja com amor sacrificial. Segunda lição para hoje, só são 20, fiquem calmos. A segunda de hoje, brincadeira. Cristo se entregou pela igreja. Olha o verso 25. E a si mesmo se entregou por ela. Aqui Paulo aprofunda o entendimento, porque ele não fala apenas de amor, ele fala de entrega. Ele não fala de uma coisa platônica, ele fala de uma coisa real. Cristo foi à cruz pela igreja, ele foi cravado no madeiro pela igreja. O amor de Cristo pela igreja não ficou no discurso, ele foi demonstrado de forma concreta. Não ficou só na entrega de flores, não ficou só I love you, não ficou só naquela questão que vocês faziam, aquela coisa toda, ou fazem ainda, de comprar presente, o Jefferson comprando panetone, aquela coisa toda. Não ficou só nisso. E foi além, ele vai à própria cruz, ele enfrenta o próprio sacrifício, ele se entrega pela igreja. Quando entendemos isso, a nossa relação com a igreja muda. Passamos a amar os nossos irmãos e passamos a entender as fraquezas dos nossos irmãos, ou suportar as fraquezas dos nossos irmãos. Cuidar daquilo que custou caro para Cristo. Gente, você é muito caro, você é muito precioso.
Você não é qualquer coisa, não é qualquer objeto. Você custou o sangue de Jesus. Você pelo menos custou a morte de alguém. Você é tão importante que Deus olhou para você e falou, vale a pena morrer por ele. Morrer pela Márcia e morrer pela Márcia. Já morre por 2 Márcias. Vale a pena morrer pelas Márcias. E aí, quando entendemos isso, a nossa relação começa a mudar. A cruz revela que a igreja não é algo secundário no plano de Cristo. Ela ocupa um lugar central. Jesus pensou na igreja como coisa central. Poderia ter desistido de nós, ter feito uma outra história, como a gente estava conversando ali na mesa. Poderia ter buscado outras pessoas, feito outro projeto. Ele não fez. É um plano só. O plano de salvação, o plano de redenção, o plano de Cristo para a tua vida é um só. Deus só tem um plano. Deus criativo, dinâmico, todo-poderoso, o Senhor criou todas as coisas. Ele é enorme, 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 não dá para calcular o seu tamanho. Ele só tem um plano. Davi vai enfrentar um gigante. Davi enfrentou Sansão? Não. Davi enfrentou Golias. Ele vai com 5 pedras. Porque o pessoal falou que Davi enfrentou Sansão. Não sei de onde tiraram isso. E aí Davi vai com um plano de contingência. 5 pedrinhas, né, na sacolinha. Deus vem na tua direção com uma pedrinha só. Um plano só. Ele não poderia ter milhares de planos? Plano A, plano B, tirar da manga. Isso aqui não deu certo com Josué, vamos investir nesse, tal, aquele. Não, ele vai com um plano só. A igreja ocupa o lugar central no coração de Cristo. E é bonito demais isso. Isso confronta uma mentalidade muito presente nos dias de hoje, de que a ideia de que viver uma fé isolada, desconectada da igreja. Não posso estar na igreja, na comunhão, eu vou viver desconectado. Não existe. Igreja é corpo. Não existe igreja sozinho, nós somos igreja. Sozinho eu sou uma pessoa, sou um servo de Deus. Nós somos igreja, eu sou templo de Cristo. E junto com você, nós formamos a igreja. Papel central no coração do Senhor. E aí você começa a se envolver com o corpo. Biblicamente, isso não se sustenta, porque a igreja é chamada de corpo de Cristo. Viver o evangelho sozinho, com andorinha, sozinho, querendo fazer o verão, como o pessoal diz, não dá certo, porque a igreja é corpo. Nós nos juntamos assim. Portanto, desvalorizar a igreja é, de alguma forma, não compreender plenamente o que Cristo fez. A gente não compreende. Isso nos leva a uma pergunta prática e necessária. Sabe qual é? Qual é o espaço que a igreja ocupa na tua vida hoje? Qual é o espaço que os irmãos aqui como igreja ocupam no teu coração hoje? Ela é prioridade ou conveniência? Estamos aqui como alguma coisa marcada em nosso coração, nós temos esse compromisso, ou estamos aqui por conveniência? A igreja é compromisso ou é algo que sobra quando sobra o tempo, quando dá tempo? Você tem isso como prioridade, essa é a reunião, esse ajuntamento de estarmos aqui como prioridade, ou porque não tenho o que fazer hoje, sobrou um tempinho, eu vou estar lá. E aí, pensando em relação ao trabalho de Deus, ao trabalho do Senhor, o Senhor nunca chamou desocupados para a sua obra. Todos que Ele chamou estavam ocupados. Então, nós devemos criar tempo para estarmos juntos como igreja. Reverendo John Stott diz assim: se Cristo amou a igreja e se entregou por ela, como podemos afirmar que o amamos e ainda assim desprezar aquilo que Ele ama? Se Cristo amou tanto a igreja, e Paulo está dizendo aqui no segundo ponto, que Ele amou a igreja e se entregou por ela, como é que você despreza aquele a quem Cristo tanto amou? Como é que você despreza aquele a quem Cristo se deu, por quem Cristo se deu? Terceira lição para hoje, faltam poucas. Cristo está santificando a igreja. Além de amar, Ele se entregou e agora Ele santifica a igreja. Olha o verso 26. Para santificá-la, tendo-a purificado. Esse texto mostra que Cristo não apenas amou a igreja, não apenas se entregou pela igreja, Ele continua trabalhando no meio da igreja. Ele está vivo, foi falado semana passada, Ele está entre nós, Ele continua trabalhando entre nós, nos ajudando em nossas imperfeições, nos ajudando em nossas dificuldades. Ele continua se movendo e se movimentando no meio de nós. E aí vai transformando uma coisa aqui, arrumando uma ali, vai restaurando uma coisa acolá. E a igreja não é um projeto abandonado.
Não fomos abandonados, não foi criada uma ideia, um projeto de Cristo estar no meio, mas estamos num processo de santificação. Ele está no meio de nós, trabalhando entre nós. Então, se você vir alguma dificuldade de algum irmão, entenda, o Senhor está trabalhando. É um processo. Deveríamos andar nas ruas e viver com uma plaquinha escrita aqui no pescoço, pendurada aqui. Perdão, o Senhor está em obra. Desculpe, obra de Deus. Ele está trabalhando. A gente colocou, eu nasci de novo, devia colocar, estou sendo trabalhado. Deus está fazendo uma obra, e na tua vida é assim. Você não foi abandonado. Ele não te salvou, não te chamou, não se entregou por você, te abandonou. Ele continua investindo em você. Há um processo de transformação na tua vida e na minha. O problema é que muitas vezes nós esperamos encontrar uma igreja pronta. Não tem igreja pronta, não tem igreja perfeita, como não tem família perfeita, não tem relacionamento perfeito. Cristo precisa estar entre nós, trabalhando. E a Bíblia fala que Ele trabalha até agora. Jesus diz, vamos trabalhar, porque é necessário trabalharmos enquanto é dia. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, no teu marido, Cristo está trabalhando, na tua esposa, Cristo está trabalhando, nos teus filhos, Cristo está trabalhando, na igreja aqui, o Senhor está trabalhando. Não estamos prontos. Se estivermos prontos, Ele vai nos levar à sua presença. E o apóstolo Paulo diz assim, aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. E se você ainda está aqui, e não foi levado por nenhuma outra situação que já levou tanta gente, é porque a obra está sendo feita na tua vida e não foi concluída. Então, pensa, Senhor, amanhã é segunda-feira, obrigado por continuar investindo na minha vida e trabalhando na minha vida. Só que essa expectativa também revela algo sobre nós. Porque ao mesmo tempo em que esperamos uma igreja perfeita, nós ainda estamos em processo. Há um processo aqui. Cada um de nós aqui. Isso muda a forma como nós vamos lidar com as falhas dos outros. Estamos sendo transformados e começamos a discernir o que Deus está fazendo na vida de cada um. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós somos falhos e todos nós temos falhas. Se Cristo continua trabalhando na igreja, acompanhe o raciocínio. Talvez o nosso papel não seja julgar o processo. O trabalho do Senhor é um processo. Mas participar desse processo com maturidade. Ajudar o mais fraco na fé, ajudar o caído, levantar o abatido, sustentar o de pouco ânimo e encorajar aquele que está desanimado. Mesmo quando isso não seja confortável, mesmo quando isso tem que tirar você da zona de conforto, Cristo continua trabalhando e desenvolvendo o processo de transformação na tua vida. Sai daqui com essa esperança, Cristo trabalha em mim. Cristo está se movendo em mim, Cristo está me moldando, Cristo está me acertando, e a ideia de Deus é que nós, como nós cantamos aqui, sejamos parecidos com Cristo. Você tem que ser aí um cristinho andando na rua, um Cristo em miniatura, vivendo na tua casa. Essa é a expectativa e a ideia de Deus. Quarta e última lição para hoje, acho que é a última. Cristo espera uma resposta da igreja. Tudo isso que eu falei, Ele amou a igreja, Ele se entregou pela igreja, e Ele está santificando a igreja, trabalhando a igreja, agora Ele espera uma resposta sua. E aí vai uma coisa do projeto do Senhor, verso 27, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. E Paulo não termina falando apenas do presente, ele aponta para o futuro, ele aponta para a eternidade. Existe um destino definido para a igreja, e esse destino não é permanecer como está. O nosso destino é não chegarmos lá desse jeito. Cristo vai investir em nós, vai trabalhar em nós, e há um projeto para que nós possamos apresentar a igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. A igreja será apresentada gloriosa, restaurada, completa, sem as marcas que nós temos hoje que são visíveis. Nós não teremos mais isso. Isso não acontecerá por esforço humano, mas será a obra completa de Cristo. Um dia você será perfeito na presença do Senhor. Isso traz esperança quando a gente olha para o presente. Você deve ter o coração cheio de esperança, porque olhando para o presente você vai desanimar, mas olhando para o futuro a gente pode pensar, o Senhor vai continuar investindo na minha vida, sabendo que o processo não é o ponto final. E aí, diante de tudo isso, não é possível permanecer neutro.
Diante de tudo que você ouviu, não é possível permanecer, não deixa estar, deixa acontecer, deixa rolar, é assim mesmo. Se Cristo ama a igreja dessa forma, e se Ele se entregou por ela, e se Ele está trabalhando nela e ainda vai completar essa obra, isso exige uma resposta prática da nossa parte. E olha que interessante, Cristo não abandonou a igreja, tá? A igreja não foi abandonada na história, isso deve ficar claro. Mesmo com falhas, Ele continua presente na igreja, ativo e comprometido com aquilo que Ele começou. Ele mesmo começou, Ele está comprometido com você. Cristo está comprometido comigo. Ele ama, Ele cuida, Ele corrige, Ele sustenta e conduz a igreja para um propósito final, que será plenamente revelado. Olha que lindo, a igreja não é perfeita hoje, mas ela está nas mãos de um Cristo perfeito. A igreja não está totalmente santificada, mas ela está nas mãos daquele que é santo, e isso sustenta a nossa esperança. E aí, para você refletir e praticar, estamos vivendo como igreja ou apenas frequentando um espaço? Você vive como igreja, corpo de Cristo, ou você está só usando uma cadeira azul? Talvez os últimos domingos da cadeira azul. Você está só sentando nessa cadeira aí, que vai chegar a cadeira confortável. Você está ocupando espaço ou você realmente está inserido no corpo de Cristo? Estamos refletindo Cristo no nosso dia a dia ou apenas ocupando um espaço? Está aqui só ocupando uma cadeira ou você reflete Cristo? A tua vida é um reflexo de Cristo. E aí as pessoas conseguem ver Cristo através da tua vida. E a última pergunta para a gente sair daqui pensando, encafifado. O que precisa mudar na nossa postura para viver a igreja da forma que Cristo enxerga? O que eu preciso mudar, meu Deus? O que nós precisamos mudar? O que a gente precisa fazer para sermos a igreja que Cristo enxerga? Essa igreja que Cristo enxerga, você deve fazer parte, desejar fazer parte dessa igreja. Talvez alguém aqui esteja carregando frustrações. Talvez alguém aqui tenha se afastado internamente, mesmo estando aqui, continuando presente. Talvez alguém já tenha considerado desistir, jogar a toalha, desistir da igreja. E aí é interessante pensar, hoje é o convite para você não ignorar essas dores, é reposicionar o olhar. Não olhar para as pessoas, mas olhar para Cristo. Mesmo quando o olhar se alinha com dele, a nossa relação com a igreja também começa a ser restaurada. Para você ir almoçar pensando. A igreja pode não ser tudo o que ainda será, mas já é profundamente amada por Cristo. Então, que você, como igreja, não só aqui, mas no mundo inteiro, possa dizer, a igreja é objeto do amor de Cristo. Ele ama a igreja, Ele se deu pela igreja. Você tem valor, o seu valor excede a compreensão de muita gente, a nossa própria compreensão, porque o teu valor e o meu valor para Deus custou o sangue precioso do seu Filho derramado na cruz. Amém? 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 Senhor Deus, em nome de Jesus, me ajuda a viver igreja, a ser igreja com os meus irmãos, a amar a igreja, a amar o teu corpo, a participar do teu corpo, a ter compromisso com o teu corpo, ó Deus, da maneira como o Senhor fez. O Senhor nos amou, o Senhor se deu por nós, o Senhor nos santifica e o Senhor espera uma resposta de cada um de nós. Abençoa, Senhor, cada vida aqui. Ajuda-nos, molda nosso olhar, transforma o nosso olhar. Muda, Senhor amado, a nossa maneira de pensar e de ver a igreja, e de sermos igreja. Mas que, ó Deus amado, acima de tudo, possamos ser pacientes com as fraquezas alheias, com as falhas alheias. Possamos ser amorosos e bondosos com aqueles que nos ofendem e nos machucam. Mas que o teu nome seja glorificado no seio da igreja. Teu nome seja louvado no meio da igreja, que o Senhor seja glorificado com a nossa vida e com a nossa postura. Nós oramos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém. Temos alguns avisos aqui. Amém? A Laura, vou chamar a Laura para dar um aviso. Oi, gente, tudo bem?
Eu fui contratada pela Samira para falar aqui na frente sobre o Kids. Qualquer coisa vocês reclamam com ela. Pessoal, o pessoal do Kids está retomando algumas coisas, como, por exemplo, enviar para os pais um PDF com devocional sobre as coisas que estão sendo faladas no Kids, para a gente ter essa ferramenta de novo, que acabou se perdendo no meio do caminho, mas que vai ser uma bênção, é sempre bom essa ajuda, né? Eu não sei quem de vocês, um tempo atrás, viu o Gabriel, o saudoso Gabriel, explicando o material que as crianças usam aqui, que é o pence laranja, e é muito, muito legal. Então, antes de terminar o aviso, a gente só vai passar um vídeo aqui explicando para a igreja, lembrando vocês o que é o pence laranja, e aí a gente retoma. Eu estou falando no vídeo também, tá, gente? Vamos lá. Nós vamos usar a cor laranja para ilustrar algo muito importante. A igreja, a luz do mundo, e a família. Deus criou a família para nutrir o coração das crianças e criou a igreja para brilhar a luz de Cristo. É algo que pode acontecer no coração da próxima geração. Quando a igreja e a família se unem e trabalham juntas, elas têm um impacto maior. A igreja tem em média 40 horas por ano para investir na criança. O nosso tempo é limitado. Precisamos utilizá-lo da melhor forma. Mas os pais têm em média 3.000 horas por ano para investir na vida dos seus filhos. Imagine se a igreja e a família forem parceiras. 3.040 horas que se tornam mais importantes. A família tem um potencial maior para influenciar o relacionamento das crianças com Deus. A igreja tem um potencial maior para influenciar a família. Nosso potencial para influenciar uma criança aumenta significativamente quando somos parceiros com os pais. Então, quando você pensa laranja, pense em parceria com os pais. Nossa influência é temporária, enquanto que a influência dos pais é para toda a vida. Pense laranja. Nós vamos só ler rapidinho aqui Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos, crianças e adolescentes. Estão aí? Começando o trabalho aqui, graças a Deus. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, qual é a ideia? A igreja ajudar, a gente precisa estar junto. Melhor ainda, se o nosso trabalho feito aqui é levado para casa. E a gente está falando isso para toda a igreja, porque as crianças... Olá, a barulheira chegou. Oi, tudo bem, filho? A igreja, eles são parte da igreja. A gente pede que todos vocês orem pela equipe, pelas crianças, pelos adolescentes que estão começando um trabalho aí, que seja muito abençoado, que tenha, né, sabedoria, Deus mande para a galera toda. E ali na mesinha tem um papelzinho desse aqui, ó, para todos os pais e ou responsáveis escreverem o nome da criança, a idade, o seu nome e o telefone com o WhatsApp, para a gente poder mandar esses PDFs. E a gente também vai pedir para vocês fazerem um questionário, responderem um questionário sobre criança, inclusive coisa de alergia, principalmente para os pequenos, que às vezes tem lanchinho lá, para a gente retomar esse trabalho aí com maior segurança e organização possível, tá bom? Então, todos vocês que têm ou um adolescente ou criança em casa, está escrito criança, mas é adolescentes também, tá bom? Coloquem ali para a gente poder enviar esse material e esse formulário, certo? Obrigada, gente. Vamos com Deus. Amém. Muito bom. Agora temos 2 avisos. Meta alcançada.
100 cadeiras chegarão aqui. Essas daqui já estão saindo, timidamente, com vergonha, já estão saindo. Serviram bastante durante esses anos e a nossa meta foi alcançada. Pode passar aí? Ainda tem sua contribuição, seu dízimo, sua oferta, tem os QR Codes aí, a gente está espalhado. Deus tem nos abençoado, nos ajudado. Faça a sua contribuição, sua oferta. E o Guilherme tem feito trabalho, como a Beth também fazia. E aí a gente tem caminhado na direção do Senhor, avançando na pregação do Evangelho. E dia 24, é isso? As cadeiras chegarão. Tem uma foto da cadeira nova? Eu vi um slide, alguma coisa, para você ver a cadeira nova. E aí, vá se despedindo dessa azul. Quiser levar para casa, ainda tem para você levar, tá bom? Tem R$30 cada uma, ela pode tomar chuva, sol, não tem problema nenhum, tá bom? E a gente vai receber dia 24 as cadeiras novas. Tinha no meu slide, tinha um. Vai chegar, calma, vai chegar. Aqui está transporte. Amém? Essa é a cadeira nova. Ali. Então, a meta já foi atingida, essa parte aqui. Você pode continuar ajudando, porque nós vamos pintar. Um aviso importante. Sexta e sábado que vem, sexta-feira à noite, 19 horas, nós vamos pintar essas paredes aqui, pintar aqui dentro, tudo pintado. Sexta e sábado, 17 e 18. Então, é mutirão de pintura aqui, sexta e sábado. Venha para cá, traga um pincel, traga um rolo de pintura, uma lata de tinta, traga alguma coisa, um chapéu, e venha para cá. Nós vamos, na sexta noite aqui, no sábado, durante o dia, pintando esse espaço, para espaço novo, quando as cadeiras chegarem. Então, amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Deus abençoe, bom almoço, leve alguém para almoçar na sua casa. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por esta manhã, te bendizemos por nossa reunião, por nossa comunhão, te bendizemos por tua presença entre nós, pela graça do Senhor que se derrama sobre nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, obrigado pela meta atingida das 100 cadeiras, obrigado porque o material novo está chegando, mais confortável, para que possamos te adorar e te servir melhor, e receber também as pessoas que o Senhor envia. Continua abençoando o nosso trabalho com as crianças, com os adolescentes. Ó Deus, fortalece a vida das irmãs que tanto se dedicam. Ajuda-nos no louvor, ajuda-nos na pregação, na mesa de som, em todos os sentidos. O café, a recepção, o estacionamento, tudo colocamos diante do Senhor. Abençoa os nossos pequenos grupos, Pai, e que possamos crescer para a honra e glória do Teu nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus se derrame sobre todos nós, sobre toda a tua igreja, espalhada em toda a face da terra, desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vá com Deus, Deus te abençoe. E aí nós vamos tirar mais algumas cadeiras já.